Oi, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre as teorias modernas que explicam o processo evolutivo, tá? A gente vai começar com a teoria sintética da evolução, daí a gente vai falar um pouco sobre o equilíbrio pontuado, vamos falar um pouquinho de epigenética e numa próxima aula a gente vai falar sobre neutralismo e relógio molecular, ok? Então vamos lá. O que será que é essa teoria sintética da evolução? Quando se começa a discutir evolução, né, depois da publicação do Origem das Espécies pelo Darwin, nem sempre houve uma aceitação do trabalho do Darwin. Embora hoje ele seja amplamente aceito, na Inglaterra, só alguns biólogos aceitaram a ideia do Darwin e nenhum biólogo experimental, ok? Depois, a evolução começou a ser aceita rapidamente. Porém, a seleção natural não era aceita, ela foi aceita só por uma minoria, ok? E a teoria sintética da evolução, ela veio para conseguir explicar melhor o que o livro A Origem das Espécies do Darwin não conseguiu explicar. Porque na teoria da seleção natural do Darwin, a principal dificuldade era explicar de que maneira os caracteres genéticos eram transmitidos, né? Porque o Darwin, naquela época, não tinha compreensão sobre a genética mendeliana. Embora o Darwin e o Mendel fossem contemporâneos, o Darwin não ficou sabendo da publicação dos trabalhos do Mendel. E ele não tinha a menor ideia de que maneira as características eram herdadas. É do Darwin também a teoria da pangênese, que diz que a herança ela era fluida e vinha pelo sangue e, portanto, as características sempre deveriam de se misturar, né? O que foi depois contrariado pelos experimentos do Mendel, certo? Então, devido a essa dificuldade, muita gente desacreditou na teoria darwinista. Bem, paradoxalmente, depois que as leis de Mendel foram redescobertas, né, no início de 1900, e aí começou a se entender um pouco a respeito da transmissão dos caracteres, ao invés de reforçar a teoria darwiniana, o redescobrimento das leis de Mendel provocou uma baixa na reputação de Darwin entre os biólogos. Porque, na realidade, as leis de Mendel estavam sempre falando de características fixas, né? Por exemplo, cor da ervilha lisa, flor lisa, ervilha rugosa, flor vermelha, flor branca, semente amarela, semente verde. E o Darwin ele estava trabalhando com caracteres de origem contínua, como tamanho de pescoço, tamanho de asa, né? Velocidade numa corrida, e tudo isso não é determinado por apenas um único gene. Então, quando os trabalhos do Mendel foram entendidos, aí sim que a teoria da seleção natural do Darwin caiu ainda mais em descrédito. Nessa época, vários pesquisadores começaram a dizer que a evolução se dava através de mutação. E a teoria foi chamada de mutacionismo, né? Quem eram os mutacionistas? Eram o William Bateson, o De Vries e o Morgan, ok? O Morgan, especialmente, trabalhava com drosófilas e começou a perceber que existiam alguns mutantes nessas moscas, que tinham olhos brancos, que tinham asas imperfeitas, e ele achava que a origem de toda a mudança evolutiva era a mutação e que nenhum outro fator era importante. Então, com a redescoberta dos trabalhos de Mendel, né, se viu que a herança era particulada e que as inovações elas surgiram por alteração súbita das partículas hereditárias que hoje a gente sabe que são os genes, certo? E naquela época, e ainda hoje, a mutação é a única fonte conhecida de inovação genética, certo? Mas, naquela época, se pensava que a mutação era a força diretora da evolução e que a seleção servia só para eliminar as mutações inconvenientes. Percebam que todas as teorias que nós vamos falar agora, elas estão querendo dar um peso maior a um dos fatores, certo? Quando a gente fala em darwinismo, a gente está falando num peso preponderante da seleção natural. Os mutacionistas davam um peso preponderante à mutação, certo?
E, na realidade, eles consideravam que a evolução era o surgimento de uma mutação valiosa que ia substituir uma mutação predecessora, tá ok? Com a teoria sintética, que nasceu no final da década de 30 até a década de 50, né, que é também chamada de neodarwinismo, começou a se perceber que a mutação era um fator evolutivo importante, mas que ela não era a força motriz da evolução, certo? E, especialmente com os trabalhos do Dobzhansky, em 1937, começou a se perceber que a seleção natural, sim, tinha um papel importante e que também o acaso tinha um papel importante, tá ok? Depois, o Huxley, que era um biólogo inglês, também participou dessa síntese, que na realidade é chamada de síntese porque junta conhecimentos de várias áreas da biologia para tentar explicar a evolução. Então, percebam, a gente tem aqui o Dobzhansky, que era um biólogo, né? Tem o Simpson, que também era um biólogo, que participou da síntese. Depois nós vamos ter dois ingleses, o Fisher e o Haldane. O Fisher ele era um matemático e o Haldane era um geneticista. Percebam, um matemático e um geneticista para conseguir explicar as microevoluções que se dão ao nível das frequências gênicas, certo? Depois, o Wright, que era um biólogo e que também adicionou a questão da transmissão da herança pela teoria mendeliana, né? Depois deles, o Mayr, que era um ornitólogo alemão, e o Simpson, que era um paleontólogo americano, para explicar a macroevolução dos fósseis. E depois, o Wright, que era um zoólogo australiano que trabalhava especialmente com citologia. Percebam, então, que para fazer a síntese, a teoria que resume o processo evolutivo, várias áreas da biologia foram convocadas, né? Então, aqui a gente tem o Mayr e aqui, nessa outra figura, a gente tem o Simpson, tá? O que a gente percebe é que essa síntese, ela simplesmente traz para a gente um monte de fatores para explicar a evolução. Uma outra pessoa que contribuiu para a síntese foi o Stevens, que trabalhava com botânica, então todas as áreas foram contempladas, né? O que diz a síntese, a teoria sintética da evolução? Primeira coisa, as populações são a unidade do processo evolutivo. Isso é importante e isso nunca vai mudar. Um indivíduo, ele é incapaz de evoluir. Quem evolui são as populações. Para que a teoria sintética funcione, seria importante que as populações fossem sempre infinitamente grandes. Ou seja, sob o ponto de vista da síntese, as populações são sempre grandes. A grande maioria das populações não é pequena. E a evolução vai sempre se dar entre um balanço de mutação e seleção, ou seja, as pressões de mutação e seleção vão se combinar aqui, produzindo alelos novos, aqui eliminando aqueles desvantajosos. A mutação sempre seria ao acaso e vai ser a responsável pela variabilidade genética de toda a população. Isso, sem dúvida nenhuma, continua até hoje. E a seleção, pela síntese, ela moldaria a população. Ela eliminaria mutações vantajosas, tá? A teoria sintética ela é também chamada de neodarwinismo porque ela dá um peso muito grande à seleção natural. Por esse item, ó, a seleção molda a população, vocês percebem que dá um peso especial a esse fator evolutivo que é a seleção natural, certo? Algumas teorias mais modernas tiram um pouco esse peso da seleção natural, tá bom? E se a seleção natural é o fator mais importante que opera na evolução das populações, então toda variabilidade, toda mutação, ela vai ser seletiva. Ou ela é positiva ou ela é negativa. Não existe uma variação neutra, certo? E se a variabilidade é positiva ou negativa, então o que vai acontecer? A seleção vai eliminar as negativas e vai ficar só com as positivas. E, em consequência disso, a variabilidade nas populações deve ser pequena, porque ao longo do tempo a seleção elimina tudo que não funciona. E só fica aquela que funciona melhor, certo? Então,
uma coisa importante, e que vocês vão ver que é contradito pelas técnicas modernas, é que a teoria sintética previa que a variabilidade nas populações era pequena, que o número de polimorfismos, ou seja, o número de alelos diferentes, de genes distintos, para uma mesma característica, ele seria pequeno no ponto de vista da teoria sintética. Tá legal? Bem, se a gente tivesse essas premissas acontecendo, a gente teria populações infinitamente grandes e aí a função, o papel do acaso na evolução seria pequeno. Vocês concordam? Porque a gente já viu que o acaso, ele toma parte na evolução, especialmente quando as populações são pequenas e que a gente vai ter erros de amostragem. Mas se a população é infinitamente grande, os erros de amostragem não vão acontecer e aí o acaso também vai ter um papel pequeno. Então, se a gente tem a teoria sintética atuando, o principal fator evolutivo seria a seleção natural, né? E se as populações eram infinitamente grandes, as substituições de alelos nas populações sempre seria de forma lenta e gradual. E a evolução sempre seria lenta e gradual, certo?